ele sempre sonhava várias vezes com Nossa Senhora vindo, aparecia para ele no sonho. Ele sonhou esse sonho umas 3 vezes. Ele fala: mãe, Nossa Senhora chega perto de mim e ele mostra a mão, faz assim para mim. E fica perto de mim, quando eu acordo ela não tá. Isso era um chamado, né, para ele ir seguir a vida religiosa e ir até o seminário, né? Eu sou o diácono Augusto da Silva Barbosa, sou de origem da paróquia São Pio X, da cidade de Cotia. Fiz os encontros vocacionais nos anos de 2014 e 2015, aqui na nossa diocese, no Seminário de São José. Eu sempre pude viver sobre a luz de Nossa Senhora, que eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, por isso, eu sempre tive muito em foco na minha vocação aqueles 2 lemas, aquelas 2 passagens de Nossa Senhora, das bodas de Canaã, fazei tudo o que ele vos disser, e o cântico que é o Magnificat, que é eis aqui a serva do Senhor. Então, por isso que o meu lema sacerdotal é: fiz-me servo de todos por amor ao Evangelho. Então, assim como Nossa Senhora quis servir ao Senhor, eu também me faço como servo de Nosso Senhor, por amor à sua palavra, que é Ele próprio, o Verbo encarnado. Estou me entregando a minha vida como servo por amor a Ele. Eu sempre quis ser mãe. Eu, mesmo bem jovem, eu queria ser mãe. E eu tive 3 filhos, o Augusto e os outros também, foram todos planejados, né? Mas assim, o primeiro foi muito esperado, né? E tem uma coisa também, que eu não sei se eu fiz certo ou não. Quando o Augusto nasceu, eu ofereci ele para Deus. Eu peguei nos meus braços, ela não viu, lá do hospital. Eu cheguei e falei: Senhor, está aqui o teu filho. Ah, é porque ele sempre quis ser pai. Está aqui o teu filho, Senhor. Cuida dele para mim. Eu ofereci o meu filho para Jesus, agora. Entendeu? Isso aí é a mais pura verdade. Então eu acho que o caminho dele foi por causa disso aí. Eu acho que Jesus começou a guiar ele desde que ele nasceu, né? Então esse segredo eu guardo comigo já há muitos anos. Então não sabia, estou sabendo agora. Ser padre nunca foi a primeira opção. Na verdade, eu queria ser empresário, dono de empresa de ônibus, lá no começo, porque meus pais sempre trabalharam, e meu pai trabalha até hoje, atualmente, com no transporte metropolitano, que é a famosa lotação. Então, eu nasci dentro desse berço em casa. Então, meu pai, meus tios trabalharam com isso. O Augusto, ele sempre foi uma criança ativa. Na escola sempre foi um bom aluno, sempre de coração bom. Aí em casa sempre ajudou os irmãozinhos, nunca diz não, sempre ajuda o próximo. O Augusto, quando 8 meses, 9, eu comecei a trabalhar com lotação, né? E eu levava ele na Kombi. Ele fica lá com aquele zoião, né, observando, e depois de uns 3 anos de idade, ele queria ser cobrador. Daí, ele, em vez de dar o troco, ele devolvia o dinheiro, mais dinheiro ainda, pro passageiro. E ele era muito ativo, ele gostava muito do serviço de estar me acompanhando, né, no trabalho.
E sempre que eu podia eu levava ele. Depois que cresceu, daí ele estudava e trabalhava comigo também na lotação. Como ele é o mais velho, ele sempre me ajudou nas tarefas de casa. Na escola não tinha reclamação dele. E o Augusto é isso. E tem mais, né? Com o passar do tempo ele foi ser coroinha na São Pio X. Aí de coroinha ele abandonou o trabalho. Ele deixava de trabalhar para fugir, para ir para a igreja. Até quando criança em casa, às vezes ele colocava uma camiseta grande minha e dava uma de padre, né? Ele queria celebrar a missa com a camiseta minha, como se fosse uma túnica, né? Ele tipo assim, 7, 8 anos de idade, já tem esse dom. Eu fiz até faculdade de Ciências Contábeis pensando em ampliar essa pequena frota de lotação para ser um dono de empresa de ônibus. Aí, nesses anos que ele estava na faculdade, ele sempre falava em fazer encontro vocacional. Porém, ali no entorno já na vida da faculdade, eu senti um chamado, algo que me incomodava, porque eu tinha ido para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Então, eu via aquela falta de padres na minha cidade, porque Cotia, a paróquia São Pio X era extensa, porque sai ali do bairro do Atalaia, vai até a divisa com Embu das Artes, ali próximo, no fim da represa do Morro Grande, já próximo a Regis. E nisso, vendo aquela multidão de jovens e tudo mais, ali me despertou um desejo de querer me aprofundar com Deus. E ali que veio essa vontade de querer conhecer a Deus e discernir a minha vocação para ser padre. Eu queria que ele arrumasse namorasse. No começo, eu queria assim, que ele falou que ia para o seminário, ia fazer encontro vocacional. Mas todos os rapazes que faziam encontro vocacional já tinha um passadinho, uma namoradinha, para ver se é aquilo mesmo que eles querem, né? Quando eu estava no fim do segundo ano da contabilidade, eu me vendo, eu vi que eu estava mais servindo a Deus na paróquia, me dedicando mais às coisas ali próprias da igreja, do que eu ajudando com os meus pais na lotação. Então, teve uma hora que eu percebi que eu estava mais longe daquilo que eu queria ser, mas estava mais próximo daquilo que Deus queria para mim. Então, eu percebi que eu estava me dedicando mais às coisas da igreja de Deus do que aonde eu queria estar mesmo. Ele tinha aquela responsabilidade, né? Se fosse fazer o encontro vocacional, tinha que sair da faculdade, né? Então, aí que vem o detalhe, engraçado, porque eu fiz os encontros vocacionais nos primeiros meses ali, sem meu pai e minha mãe saber. Então, fui meio às escondidas, fazendo os encontros vocacionais, isso em 2014. Aí, quando eu contei assim, pai, tô fazendo encontro vocacional, tô achando que eu quero ser padre. Eu queria que ele se formasse, que trabalhasse, né? E tivesse a família dele. Meu pai disse, vai lá, mas eu acho que isso é bobagem, você tem que casar, tem que ter filho, e me ajudar aqui na lotação, porém eu não quero que você seja pirueiro, eu quero que você estude. Só que o pai não pode querer que o filho seja uma coisa que não pode ser, entendeu? A gente quer o melhor pro filho da gente, né? Na época, fazia encontro vocacional, eu e um outro vocacionado da paróquia. Porém, por eu ser uma pessoa assim, um pouco mais... que eu era da igreja, no sentido assim, estava ali na igreja, porém eu estava descobrindo o caminho de ser realmente um cristão, de ter uma vida reta de oração e própria. Porém, tinha um outro que o pessoal já via como padre, era ordenado, era a pessoa certa. Porém, eu sempre fui aquele um pouquinho mais o patinho feio, o rejeitado. Mas eu sempre fui aquele que
que correu atrás de querer estar próximo e querer buscar realmente isso. A vida do Augusto sempre foi, desde criança até hoje, religiosa. O que ele curte é a religião mesmo, né? Quando chegou a resposta, assim, dos encontros vocacionais, que eu falei assim, vou ser padre, estou indo para discernir minha vocação. Até que ele mesmo tomou a decisão de sair da faculdade e entrar no seminário. Mas ele fazia os três. Ele fazia encontro vocacional, fazia faculdade e era cobrador de lotação. Eu percebi que foi meio que ai meu Deus, ele realmente vai para o seminário, vai deixar tudo. Porque querendo ou não, dentro da casa dos meus pais, eu era o braço direito de tudo. Então eu sempre ajudava meu pai a resolver as coisas lá na MTU, que era a empresa responsável, que agora é a Artesp, mas eu ajudava bastante ele e também ajudava a minha mãe em casa. Então, às vezes, quando minha mãe estava um pouco cansada, eu que, às vezes, ia lá lavar louça, ajudava ela numa coisa, ajudava numa outra. Então, nessa parte de casa, eu era sempre um filho muito dedicado e querer ajudar nessas questões próprias ali. Ele sempre era a cabeça de tudo, tudo era o Augusto. Todos os papeladas de MTU era o Augusto. Tudo ele que fazia. Tudo que você imaginava de uma casa era o Augusto. Eu no ingresso seminário nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu dormi. Saí de casa, cheguei no seminário, no propedêutico Santo Antônio. Quando eu acordei, quando eu acordei, olhei que eu estava no quarto, eu dividi o quarto na época com o Giovanni, que era da nossa turma. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu achava ele, ai, nossa, aí de repente ele foi pro seminário e esqueceu a vida aqui fora, né? Aí, de repente, assim que ele começou a fazer o encontro vocacional, eles mudam completamente. Eles não são mais aquele jovem igual os outros irmãos, né? Que sai, que curte, alguma coisa assim, tipo, ele muda. Então, o Augusto, ele é diferente dos outros irmãos, porque os outros irmãos teve uma vida diferente da dele. Eles aproveitaram mais, né? Eles iam pra baladinha, pra show, outros eventos, né? E o Augusto não. O que eu trago do tempo de seminário são 3 coisas. Eu aprendi a ter responsabilidade. Então, eu já era uma pessoa responsável, mas eu aprendi a ter uma responsabilidade ainda maior, com questão de horário, com os estudos, com aquilo que a igreja me pedia. A segunda coisa, no seminário eu aprendi a ter minha segunda família, mas ter bons amigos. Amigos que me ajudavam, amigos que rezavam, amigos que a gente saía para comer pizza, para tomar uma coca, para dar risada. Saber que eu não estou caminhando só naquela minha vocação. E por fim, uma coisa que eu não tive muita dificuldade, mas em casa, porém, é diferente aprender a ter obediência a um outro, que não é nem seu pai e nem sua mãe. Então, ali eu aprendi a ter uma obediência simples, reta, direta aos meus reitores, aos meus párocos por quais eu passei. Já tem esse dom, né? De uma pessoa mansa, ele muito manso, muito educado e obediente. O Augusto sempre foi obediente. Nunca falou uma palavra contra a minha, nunca. Olha, teve assim, eu sempre tive muita, por eu ter vindo de escola pública, uma pequena limitação no âmbito intelectual, mas porém eu sempre fui sempre busquei me esforçar. Então sempre tive incentivo
dos meus irmãos no seminário a me ajudar, quando que a gente entrou junto sempre no seminário, que era sempre o diácono Lucas, hoje o padre Henrique Marins, que sempre passavam no quarto que falavam assim, vamos estudar, que as provas não são fáceis, e eles sempre me ajudavam, me auxiliavam. Também pedi ajuda muito ao padre Iago William, que era uma pessoa de um intelecto fabuloso, que tinha uma facilidade grande com a filosofia. E eu não tinha muito assim essa questão com a filosofia, que eu achava um pouco difícil de compreender. E ali é onde eu, nesse esforço, por muitas vezes ali, via, e foi aonde, nessa questão da filosofia que poucos sabem, que é onde eu reprovei por 2 vezes com o mesmo professor em matérias diferentes, que no fim desse tempo eu fui depois convidado a ficar 1 ano fora. Eu não reagi, eu fiquei surpreso, porque também fiquei muito chateado uma vez aí, que ele ficou 1 ano afastado. Foi um tempo muito doloroso, porque também sempre ouvi nesse tempo fora de algumas pessoas, eu sabia que ele não tinha vocação, então isso que às vezes doía um pouco mais de ouvir isso, porém sempre tive um incentivo de bons amigos de nunca falar assim, não desista, vai dar certo. Esse ano que ele ficou fora do seminário, ele não ficou fora da igreja, ele ficou dentro da igreja, entendeu? Ele não ficou um dia fora da igreja. Não. Eu fiquei triste por causa disso aí, de ter ele em casa, né? Sem saber o que ia ser daqui para frente. E ele ficou muito triste. Ficou triste. Eu pensei que ele ia sair do seminário, ia sair, pedir baixa na igreja para trabalhar para trabalhar de motorista para o pai dele, porque o pai dele chegou a fazer uma cirurgia de hérnia. E nessa época ele já estava fora da igreja, era o ano que ele estava em casa. Eu acho que a parte mais difícil foi o ano fora do seminário, porque é você retornar à sua paróquia de origem e ter que recomeçar uma vida fora, sabendo que a sua vida ali não é o seu lugar. Então, tipo assim, retornar de novo à casa dos pais, ter que trabalhar, graças ao bom Deus, o meu pároco me acolheu. Eu fiquei durante todo esse ano trabalhando na secretaria da paróquia. Aí ele ficou em casa 1 ano, porque eu acho que ele ficou em DP. Aí ele foi trabalhar para a paróquia São Pio. O bom também é que o padre Marcelo daí ele trabalhou para São Pio, deu uma força para ele. Ficou 1 ano trabalhando para São Pio e depois voltou para o seminário. E ali eu pude não perder o vínculo com a igreja. Mas era muito triste, assim, difícil mesmo. Eu até conversei com ele tudo, mas ele falou, não, isso vai passar, meu pai vai melhorar, vai voltar a atividade dele do trabalho, o irmão dele, que era o Ricardo, já ajudava, vai ajudar, mas assim, eu não vou sair da minha igreja de jeito ou maneira. Ele não saía. Ele não saía, não saiu e não sai. E nesse detalhe de 1 ano fora que ninguém soube, no sentido assim, de saber, eu ir ao seminário, que a faculdade era dentro do seminário da filosofia, que nós tínhamos o instituto. E nesse vir, por muitas vezes eu chorava no carro, porque eu queria ficar ali, porque eu sabia que ali era o meu lugar. E era doloroso ter que ir, ver os meus amigos, os que estavam comigo já estão na teologia, os que, quando eu estava no 2º ano, que chegou, que agora são os novos diáconos, que estavam ali estudando
na filosofia e eu ter que ir embora, voltar para casa, ter que trabalhar e por muitas vezes ser esse momento assim um pouco de sofrimento, porque eu sabia que ali era o meu lugar e eu tinha que me esforçar para voltar ali para fazer a vontade de Deus na minha vida. Então eu sabia que não tinha como eu fazer a vontade de Deus se não fosse ser padre. Saímos juntos e precisamos fazer esse processo do discernimento, né? Claro, cada um fez o seu discernimento, mas estávamos ali juntos, nos auxiliando, e depois retornamos juntos. E o diácono Lucas, a gente se tornou mais próximo, que eu saía de Cotia, passava em Carapicuíba na casa dele, pegava, a gente ia para a faculdade, aí depois eu sempre deixava ele na estação de Osasco para ele poder pegar o trem para ele ir para o serviço. Quando a gente tinha alguma atividade junto, a gente nunca, como pode dizer assim, nunca deixamos ser próximo um do outro. E a gente sempre partilhou tudo. Fomos nos aproximando muito, assim, né? Até mesmo pelas dificuldades e também, né, a família dele. O Augusto tem um coração muito grande, né? O diácono Lucas para mim não foi um amigo que eu ganhei. Foi um irmão que eu ganhei. Quando muito triste. Ele ficou muito triste. Esse tempo fora do seminário, eu queria que ele ficasse em casa. Não estou falando ele, eu queria que ele continuasse a vida dele, arrumasse um emprego, fosse trabalhar, fosse seguir a vida dele. Mas o coração dele era da igreja. Ele ficou em casa, mas ele não ficou em casa. Ele ficou na igreja, ele só vinha para casa dormir. Esse ano que ele ficou, ele fazia palestra, ele dava palestra, ele ajudava o padre Marcelo. Por eu ser o filho mais velho, então eu sempre senti esse fardo de ter que deixar tudo, algum momento, para ter que ajudar em casa de novo. Então até o ano que eu fiquei fora do seminário, meu pai também teve outro problema de saúde, que era a labirintite. Então teve um momento que meu pai dirigindo, ele sentiu uma tontura. Eu cheguei a ficar igual inútil, eu andava de 4 pés. O mundo girava. Isso é uma doença muito ruim. Muito louca essa doença de labirintite. Entendeu? Você fica sem direção. Vê tudo virando. É tão tal que mesmo depois disso aí, o meu filho, o outro Ricardo, é que trouxe o carro até em casa. Me deu outra crise no trabalho. Eu falei, não estou bom. E ele sem saber dirigir. Ele é meio medroso, o outro, o segundo depois do Augusto, que tá na rua até agora. Ele que trouxe o carro até em casa. Porque eu não tinha condição de dirigir o carro. E aí eu tive que ir lá ajudá-lo. Então ele ficou meio assim, porém foi aonde eu fiquei pensando. E agora, Senhor? Estou fazendo aqui. Eu volto ou não volto? Eu fico em casa, ajudando em casa, ou retorno pro seminário? Então, ali foi o momento que eu tive que eu fiquei realmente na corda bamba, porque eu falei, e agora? Volto ou não volto? Deixo ou não deixo? Porque sempre a pressão dos estudos e eu sabia da cobrança, então era onde eu ficava com medo de não estar correspondendo. Tipo assim, eu acho que se eu ver que isso não é para mim, eu vou abandonar, porque se eu ver que eu não vou dar conta, não vou nem dar esse trabalho à igreja. Mas eu sempre percebi que Deus foi me capacitando aos poucos. E tudo foi se ajeitando, né? Hoje está aí, graças a Deus, o Augusto está na sua caminhada. No seminário, às vezes quando eu chegava em casa, você tem que ir para lá mesmo, é isso que você quer ser. Então, assim, nunca eles
chegaram a me proibir, mas eu sempre percebi que eles tentavam de alguma forma persuadir para que eu não voltasse. Eu que sempre ficava uma pedrinha, né? Aquela pedra no caminho dele. Meu filho, é isso mesmo que você vai? Você tem certeza? Você não queria tanto trabalhar na lotação? Olha, o seu pai tá ruim, vai fazer cirurgia, passou por uma crise de labirintite. Mas quando eu voltei, meus pais sempre me diziam, e diz até hoje, não se preocupe com a gente. Nós aqui se vira em casa. E se preocupe com seus estudos, se preocupe com a sua pastoral, se preocupe com o seu discernimento com Deus. Eu fico assim um pouco emocionado porque, querendo ou não, meu pai sempre foi um homem muito reto. E mesmo de uma fé simples, ele sempre me incentivou a nunca desistir de fazer essa vontade de Deus. Então ele percebeu que quando ele percebeu que eu sempre me preocupava com as coisas em casa, ele sempre falava assim, não se preocupe com as coisas em casa, porque sempre quando ele percebia que eu me preocupava com as coisas em casa, às vezes eu ia mal nos estudos, às vezes eu ia mal na pastoral, e às vezes tinha alguma chamada de atenção. Então por isso que ele sempre falava sempre, não se preocupe conosco. Então vá, faça aí, o seu pai entende, faça aquilo que você precisa fazer para não desapontar ninguém, porque foi a primeira vez que eu ouvi dele que ele tem muito orgulho de mim. Então, depois de muitos anos, ele fala eu percebo que ele fala com muito amor disso. Ele fala assim, eu tenho muito orgulho de você e pelo homem que você está se tornando. Então, isso é que me deixa feliz na minha vocação, pelo ele perceber a maturidade que eu adquiri e o homem que eu me formei, porque ele sempre quis que eu estudasse. Pense numa pessoa que você pode confiar, no Augusto. Até debaixo d'água. Ele é o amigo para todas as horas. Com certeza. Porque assim, Com certeza. eu às vezes não sei me expressar, né? Então, o Augusto, eu já falo, eu resumo em uma só palavra, né? Ele é tudo, né? Entendeu? Ele não é aquela pessoa de dizer eu vou e dar para trás. Que eu conheço ele até, eu nunca soube disso. Que deu, pelo menos comigo, nunca foi um homem de dar para trás. Ele é uma pessoa de palavra. O Augusto, ele tem palavra, entendeu? Ele tem palavra. Eu confio muito no Augusto. Não vejo a hora de chegar o dia da ordenação, porque é aonde aquele menino Augusto, que quando se apaixonou primeiro por Jesus Cristo na Eucaristia, vai agora ser o Padre Augusto, que vai tomar em suas mãos o sacrifício e dizer, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, e vai poder alimentar o povo dessa diocese de Osasco, aonde ele estiver. É uma coisa que não tem explicação, para mim. A ficha não caiu ainda, entendeu? Porque filho nunca deixa de ser filho. Seja ele padre, bispo, Ele fala que ele vai ser sempre o nosso Papa, que seja Papa, que seja cardeal, vai ser sempre filho Augusto, entendeu? Então a ficha ainda não caiu, que eu vou ter um filho padre, Padre Augusto. Então, a expectativa, cada dia aumenta mais, né? De chegar o dia, né? Da emoção. Eu já estou emocionado antes de acontecer. Eu não sei o que vai acontecer no dia. Então, a ficha ainda não caiu. Por isso que é o lema do Padre Augusto,
Fiz-me servo de todos por amor ao Evangelho. Então, eu quero alimentar esse povo com esse amor. Então, o verbo que a gente escuta na liturgia da palavra é aquele que nos alimenta na Eucaristia. Porque para mim o padre é uma pessoa muito importante na sociedade. Principalmente nos dias de hoje, que a humanidade vive tão perdida, né? Então o padre é um chá, né? É um calmante, é um conselho, né? É tipo assim uma mão amiga. Isso é um padre na família e na vida de todas as pessoas. Augusto, você foi um filho muito esperado. Eu sou muito feliz de ser sua mãe. E eu estou feliz por você chegar a ser um padre. Eu te amo muito e você sabe que você é tudo para mim. Eu espero de você, Augusto, que você seja um grande padre, que você cumpra com os seus mandamentos, que você siga a palavra de Deus, porque com Deus nós nunca estamos sozinhos. Deus é a nossa maior companhia. Ninguém é sozinho no mundo se tem Deus. Então eu espero que você seja feliz como padre e que conduza seu rebanho com dignidade e sabedoria. E que Deus te acompanhe todos os dias de sua vida. Que você seja feliz. O que eu quero é que você seja feliz, Augusto. Só isso. Você sendo feliz, eu também estou feliz. O Augusto, ele sofria muito bullying na escola. Então, e ele não contava em casa, porque eu acho que a forma que a gente chegava até ele e conversava com ele, eu acho que não era uma forma de acolhimento. Ele se sentia inseguro de contar o que acontecia com ele. Aí muitas coisas ele não falava em casa. Aí teve um dia que ele foi para a escola e alguém me falou que o Augusto estava no centro de Cotia. E era 9h30 da manhã. Eu fui na escola, o Augusto não estava. Eu andei essa atalaia inteira, o Augusto não estava. Fui para o centro de Cotia, o Augusto não estava. Aí eu não sei se eu mandei mensagem, se eu liguei faz muito tempo, eu não sei nem se tinha celular. A gente tinha celular. Só sei que do nada eu falei, eu vou entrar na igreja. Eu entrei na igreja, estava o Augusto lá com o padre Marcelo, na secretaria. Eu falei, menino, o que você está fazendo aqui? Você não estava na escola? Porque depois a gente conversando, ele falou que tinha um coleguinha que queria bater nele. E se ele entrasse, ele ia apanhar. Aí ele não entrou na igreja, foi para o centro de Cotia. Do centro de Cotia, ele pegou uma carona e ficou na igreja. E não foi para a escola nesse dia. Então, é uma coisa que, assim, ele poderia ter tomado outro rumo, né? Para casa de um colega, para outro canto, mas ele foi para a igreja. O refúgio dele, você pode ver que todo o refúgio do Augusto é a igreja.